comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu faço uma saudação também para muita gente que nos acompanha depois, né? O ICL Urgente tem uma audiência espetacular. O povo que assiste durante a noite, quando chega em casa, né? Quando procura um lugar confiável que traga o resumo do dia. Então o ICL Urgente traz para você o que aconteceu de mais importante nesse dia 15 de janeiro de 2026. Com a gente, mais uma vez, Bruno Concílio, na redação, na atualização de notícias. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de dar like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está nos assistindo aqui no chat do YouTube, que eu tô de olho, Rodrigo. Vamos nessa. Vamos nessa, Bruno. Boa tarde para você que mora nesse país em que a maioria dos cidadãos teme uma invasão por parte dos Estados Unidos. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje. Os brasileiros viram o que aconteceu na Venezuela e estão temerosos desse caráter intervencionista, imperialista do Trump em relação ao mundo. A maioria, inclusive, prefere que o Brasil permaneça neutro em relação ao que aconteceu na Venezuela, né? Com o sequestro do presidente Nicolás Maduro. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre essa pesquisa e também detalhes sobre os pedidos do Jair Bolsonaro. Mais um pedido negado, né? Ele queria televisão para assistir streaming e canais de notícia. O Xandão disse não. Daqui a pouco trazemos a atualização. Mas a gente começa o ICL Urgente de hoje com atualizações do caso Master, o maior escândalo financeiro neste século XXI no Brasil. O Banco Central decretou hoje a liquidação da REAG Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o fundo da REAG, né? Por quê? Por violações graves ao sistema financeiro, como está aqui na manchete, no nosso telão, trazendo a manchete lá no nosso site, se você quiser ainda mais informações sobre isso. A medida foi adotada após a constatação de graves infrações. O Bruno traz outras informações sobre isso. Bruno. Rodrigo, era questão de tempo até a REAG cair. De acordo com informações encaminhadas pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União, o TCU, os fundos administrados pela REAG estruturaram operações fraudulentas em parceria com o Banco Master entre julho de 2023 e julho de 2024. Além disso, o relatório aponta que essas operações estavam em desacordo com normas fundamentais do SFN, como você falou, Rodrigo, apresentando deficiências graves nos controles de risco, crédito e liquidez. E assim, para o Banco Central, o conjunto de irregularidades comprometeu a solidez da instituição e justificou a adoção da medida extrema de liquidação, Rodrigo, ou seja, um processo para fechar a instituição, nomeando um liquidante para vender seus ativos e pagar os credores em ordem de prioridade. E não para por aí, Rodrigo. Antes disso, a REAG já havia entrado no radar das autoridades por suspeitas de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro. A empresa foi citada na Operação Carbono Oculto, aquela que investigou as conexões entre o setor de combustíveis, integrantes do PCC e empresas do sistema financeiro. Rodrigo, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Então, o Banco Master já foi liquidado e agora o fundo REAG também sofre liquidação por parte do Banco Central. E quem tinha dinheiro guardado lá? Quem tinha dinheiro investido nos fundos do REAG? Bom, vale a mesma regra. Até R$250 mil por CPF. Para pagar essa turma existe o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, o próprio sistema financeiro tem esse fundo para não deixar as pessoas totalmente na mão. Agora, quem tiver mais do que 250 mil corre sério risco de não receber os seus valores. Vale lembrar que a gente citou no ICL Urgente de ontem, o fundador do REAG, João Carlos Mansur, foi um dos alvos de busca e apreensão na fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu ontem. A gente citou. Ele está aqui no telão. Ele não era um simples empresário. É um homem com muito poder nos bastidores do sistema financeiro e que gostava de agir também no futebol.
Ele é conselheiro influente no Palmeiras, gestor de finanças no estádio do Corinthians, ele vai do Palmeiras para o Corinthians, é isso? E articulador de investimentos bilionários em clubes como Juventus e a Portuguesa, né? A Portuguesa de Esportes, um clube de São Paulo que já foi muito tradicional e está em seríssimas dificuldades, criaram lá uma SAF, né, para salvar a Portuguesa, e o Reag estava lá metido nessa SAF. Depois saiu, porque quando começou a água a subir, perceberem que ele está envolvido em falcatrua, a Portuguesa, a turma lá da SAF, tirou ele do fundo. Mas é um sujeito com ramificações também no mundo do futebol, e agora o Reag liquidado. Se você tinha dinheiro aplicado aí, fique de olho. Vai ter que correr atrás para receber. Pessoal, reunião de peso em Brasília. O presidente Lula se encontrou hoje com autoridades ligadas à investigação do caso Master. E nessa reunião também estava o novo ministro da Justiça, Wellington César Lima, que não é um personagem tão conhecido do grande público, vai passar a ser, né? Vai ocupar esse cargo importante. Eles conversaram sobre combate ao crime organizado, mas, Bruno, será que foi só isso? Conta mais detalhes para a gente sobre essa reunião do Lula com gente aí de várias instituições importantes. Bruno. Rodrigo, olha isso, além das figuras que você já citou, o encontro reuniu muita gente importante na mesma sala. Entre elas estavam presentes o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o diretor da Receita Federal, Robson Barreirinhas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. De acordo com o novo ministro da Justiça, como você falou, Rodrigo, foi firmado um compromisso de ação conjunta entre as instituições de combate ao crime organizado. E agora, Rodrigo, por incrível que pareça, as investigações em torno do Banco Master não foram o principal assunto da conversa. Bom, Bruno, aí a gente tem que ter cuidado, porque quem disse, não tratamos do caso Master, foram os próprios participantes da reunião. Se trataram, procuraram manter ali na encolha. Oficialmente, não. A reunião não tratou do caso Master, mas, curiosamente, essa reunião de Lula, com gente da Receita Federal, com o ministro Alexandre de Moraes, acontece um dia depois de Alexandre de Moraes abrir uma investigação no STF para apurar eventuais vazamentos via fisco, via Receita, de informações sobre a família dele relacionadas ao Banco Master. Que informações seriam essas? Provavelmente o faturamento do escritório da esposa dele e também dos filhos. Teria havido vazamento? Alguém pegou essas informações e passou para frente? E o ministro Alexandre de Moraes abriu investigação sobre isso. No dia seguinte em que ele abre a investigação, ele é chamado para uma conversa no Palácio envolvendo o diretor principal da Receita e o presidente do Banco Central. Então, fica evidente que há aí no radar os desdobramentos do caso Master, sim. Além de Alexandre de Moraes, outro ministro cheio de idas e vindas e atitudes estranhas, para não dizer suspeitas no caso Master, é Dias Toffoli. Bom, ele voltou atrás, pessoal, ele voltou atrás naquela decisão de ontem de guardar as informações obtidas pela polícia sobre o caso Master numa gaveta sob supervisão dele, porque essa era a decisão. Polícia Federal, põe tudo aqui comigo que eu tomo conta de tudo. Bom, pegou muito mal. E aí o Toffoli ontem, no começo da noite, reviu essa decisão e agora autorizou a Procuradoria-Geral da República a acessar, sim, as provas do caso Master. Né? É muito estranho a maneira como o Toffoli age nesse caso Master, para dizer o mínimo. Né? E hoje, além de liberar para a PGR, hoje ele autorizou que a Polícia Federal, é o óbvio, né? Também tem acesso às provas, só faltava. A Polícia Federal vai lá, recolhe tudo e não pode olhar as provas? Era demais. O ministro Toffoli estava cavando um buraco muito difícil de sair depois. Então ele voltou atrás em boa hora, mas mostra com essas idas e vindas que ele tem algo a esconder ou tem amigos a proteger na investigação do caso Master. É suspeito, é estranho. Vamos aguardar. Não tem nada assim oficialmente contra ele por enquanto. Estou falando das atitudes. Eu acho profundamente estranhas. Né? Vamos seguir acompanhando esse caso Master com lupa. O ICL tem feito isso desde o começo, cobrando todo mundo, inclusive os ministros do Supremo, que possam ter
alguma ligação com esse banco. Pessoal, clima amigável na extrema-direita. Só que não, né? É briga para tudo que é lado, gente. O pastor Silas Malafaia cobrou hoje a senadora Damares Alves, os dois de extrema-direita, para que ela, Damares, apresente provas e divulgue exatamente os nomes das igrejas, dos líderes religiosos, que, segundo a senadora Damares, estariam envolvidos em fraudes, lá no caso do INSS. Ou seja, o Malafaia vestiu a carapuça, porque a senadora afirmou haver ligações entre grandes igrejas, líderes importantes, e o esquema de fraudes que afetou aí os aposentados. A Damares falou e o Malafaia achou ruim, porque ele acha que é bom ter fraude, não pode denunciar? Ou ele vestiu a carapuça? Damares disse ter sido orientada a não divulgar os nomes, porque os fiéis ficariam muito tristes, ela falou. Mas no fim divulgou. Vamos ver a reação do pastor Malafaia contra esta atitude da senadora Damares, os dois no campo bolsonarista. Vamos assistir o Malafaia. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Vamos ouvir a fala dela? Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Uma acusação desse nível, e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas que estão envolvidas na falcatrua da roubalheira dos aposentados do INSS? Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda. Dê nomes, a senhora não é digna. Se a senhora não mostrar com provas e os nomes, a senhora não é digna nem de ser evangélica, que dirá o voto dos cristãos. Leviana, linguaruda, indigna. Tudo isso na boca do Malafaia para se referir a uma senadora que até outro dia estavam todos juntos, né, nos palanques aí do Jair Bolsonaro. Bom, nas redes sociais a senadora então resolveu listar, né, respondendo ao Malafaia, resolveu listar os requerimentos que aguardam aprovação na comissão e que miram pastores e igrejas. Ou seja, ela não disse que esses aqui são os suspeitos, mas falou, estamos convocando esses daqui. Aí você já entende, né? Entre os alvos para ser investigados na CPI do INSS por fraude, suposta fraude, estão os pastores André Valadão, César Bellucci e igrejas como a Igreja da Lagoinha, aquela de Minas, e também a Set Church. Não me pergunte por que é Set e é Church, esse em inglês, mas é assim. Inclusive, esta Igreja da Lagoinha, do pastor Valadão, teve como um dos seus líderes, no passado recente, o cunhado do Vorcaro do Banco Master, o Fabiano Zettel, que foi preso ontem. Essa Igreja da Lagoinha, rapaz, para onde você olha que tem falcatrua, que tem denúncia pelo menos, tem citação à Igreja da Lagoinha, de Minas Gerais. Então ela está citada na CPI do INSS e é a igreja na qual pregava o Fabiano Zettel, envolvido nesse escândalo aí do Banco Master e financiador da campanha, maior financiador da campanha do Tarcísio e do Bolsonaro. Tá aí. Então é por isso que a turma do Malafaia não está muito feliz com a Damares. Bom, as brigas não param na questão de Damares versus Malafaia, não. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também se envolveu em troca de ofensa, em acusação aí pelas redes sociais. A Michele rebateu críticas do influenciador de extrema-direita Alan dos Santos, aquele que está escondido nos Estados Unidos. Alan, que já foi blogueiro, tinha aquele programa Terça Livre. Na época do governo Bolsonaro ele deitava e rolava, agora está lá, né, atuando lá dos Estados Unidos. Mas o Alan havia criticado a Michele por ter publicado um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Alan quis dizer assim, a Michele está traindo a família Bolsonaro e ficando com o Tarcísio, quando o candidato é o Flávio. Para ele, essa atitude da Michele justificaria o fato dela ser tratada como uma comunista usada pelo Centrão. E aí a Michele não gostou dessa crítica do Alan dos Santos e publicou nas redes dela uma postagem que começa de um jeito engraçado. Até a Michele mostrou que tem humor. E ela escreve assim, minha resposta ao tal Alan dos Santos,
ou seria Alain dos Demônios? Eu acho que Alain dos Demônios é um bom apelido para esse rapaz que está lá nos Estados Unidos. Esse tal de Alain fez acusações levianas e injustas contra mim, servindo de ventríloco de alguém que está perto dele. Quem é que está perto dele? O Eduardo. Quem é que está perto do Alain mais? O Paulo Figueiredo. Então ela está acusando o Alain de ser ventríloco de gente importante do bolsonarismo que está lá nos Estados Unidos também. Esse tal de Alain, em sua contumaz maledicência, buscou logo usar esse fato para tentar se limpar dos ataques injustos que fez contra mim. Ataques injustos contra uma esposa que está ao lado de seu marido e parará, parará. Bom, isso aí ela vai, continua o texto. Quem tiver curiosidade, depois vai olhar lá as postagens da Michelle. Mas olha, o clima está pesado entre eles, hein? Alain dos Demônios. Então, linguaruda de um lado, o Malafaia chamando a Damares de linguaruda, de indigna do voto do povo evangélico, e a Michelle chamando o Alain, que era um dos principais comunicadores do bolsonarismo, de Alain dos Demônios. Eles se conhecem bem. Se estão falando assim, é porque talvez tenha uma parte de verdade. De repente, todos eles têm razão nessa briga. A briga é que tem razão, e é bom que eles briguem, porque vem à tona muita coisa. Bem, no meio disso tudo, claro, o desespero da família Bolsonaro. Falando na Michelle, a coluna da Andréia Sadi, do G1, teve a informação de que a Michelle Bolsonaro pediu audiência pessoal, assim, presencial, com o ministro do STF, Gilmar Mendes, para implorar para que o Gilmar ajude a colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar. Bom, o que o Gilmar Mendes tem a ver com isso? O caso está com o Alexandre de Moraes, mas ela foi fazer um lobby com o Gilmar para ver se o Gilmar convence o Alexandre de Moraes a tirar o Jair da cadeia. Bruno Concílio tem outras informações. Rodrigo, é o famoso tudo ou nada da família Bolsonaro. A ideia da Michelle é apelar pela saúde do marido, uma vez que o ex-presidente vive, como a gente está vendo agora, de idas e vindas ao hospital, né? Nessas últimas semanas se tornou bem mais frequente isso também. A história é o seguinte, nos bastidores, bolsonaristas relataram à coluna que ministros do STF demonstram discordar da posição de Moraes e que, por isso, Michelle tenta sensibilizar outros integrantes da corte para falarem com o relator. E como não custa nada tentar, a ex-primeira-dama relatou ao ministro que ela está vivendo um drama particular e pediu pelo marido. Procurado, Gilmar Mendes apenas confirmou o encontro, mas ele não quis comentar os detalhes obtidos pela coluna da Andréia Sadi, Rodrigo. É isso, então é um tal de Alexandre de Moraes conversar com o Lula, será que para tratar de Banco Master? E agora é um tal de Michelle Bolsonaro procurar o Gilmar Mendes, lobby dos poderosos, né? E a Michelle usando a sua carteirada de uma ex-primeira-dama para pedir ao Gilmar Mendes: ajuda o meu marido aí, por favor, né? É isso. Eles xingam, gritam, dizem que vão fechar o STF, um cabo e um soldado fecham o STF, não aceito mais ordem deste canalha Alexandre de Moraes. Dizia isso, Jair. E agora manda a esposa conversar com o ministro para pedir, pelo amor de Deus, me tira daqui. Mas não era fácil fechar o Supremo com um cabo e um soldado? Como é falastrão esse Jair Bolsonaro? Como é que tem tanta gente ainda que se deixa enganar por essa gente? É impressionante e é um covarde da pior espécie. Bom, além disso, guerra declarada pela família Bolsonaro contra Tarcísio de Freitas. Mais um episódio que veio a público, né? Mais um integrante da família Bolsonaro resolveu bater no governador Tarcísio. Agora foi a vez de Carlos Bolsonaro fazer uma provocação nas redes. O filho 03 postou uma imagem do ex-governador João Dória, segurando uma revista cuja manchete o define como o CEO de São Paulo. É uma foto antiga, eles foram buscar nos arquivos aí, né? Então é o Dória fazendo propaganda dele mesmo, segurando a revista Forbes e escrito assim: João Dória, o CEO de São Paulo. Como a gente sabe, ele se achava CEO de São Paulo, mas se arrebentou, não sabia fazer política. Traiu todo mundo, traiu o Alckmin, que o lançou na política. Traiu todos os tucanos e se deu mal. Por que o Carlos Bolsonaro postou isso daí? Para provocar o Tarcísio, porque o Tarcísio tem dito que o Brasil precisa de um novo CEO.
E a própria direita tem dito, tem ensinado para o Tarcísio o seguinte: Tarcísio, CEO é empresa. Governo, presidência, não tem nada a ver com empresa, é outro tipo de atitude. Esse é um discurso fácil, bobo, eu diria até idiota, de dizer põe um CEO que resolve. Numa empresa, o sujeito manda e os de baixo têm que obedecer. Na política, o jogo de pressões é muito mais complexo. Não é empresa, não. E aí é a provocação ao Tarcísio, que tentou se lançar candidato como CEO do Brasil, se deu mal e agora a própria extrema-direita está batendo nele, usando o João Dória e avisando: Tarcísio, te cuida, senão você vira um novo Dória. E corre esse risco mesmo. Achei interessante essa postagem do Carluxo. Bom, como eu disse na abertura aqui do programa, a maioria dos brasileiros tem medo de que os Estados Unidos invadam o nosso país, assim como invadiram e sequestraram o Maduro na Venezuela. Isso é o que aponta mais uma rodada da pesquisa Quest, porque ontem eles divulgaram a pesquisa eleitoral e hoje eles divulgaram a pesquisa com outros temas, assim, o que você acha do tema da Venezuela? O levantamento buscou medir a opinião popular sobre a prisão ou sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Primeira pergunta: você tem medo de que os Estados Unidos façam algo parecido com o Brasil? Sim, 58% tem medo, 40% não. Então, é um percentual grande, quase 60-40% tem medo que o Trump, porque conhecem, sabem, entendem que o Trump não tem limites. Se precisar, ataca também o Brasil. Bom, sobre a invasão da Venezuela, a opinião popular ficou bem dividida. Vamos ver a próxima tela, né? Você aprova ou não a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela? Aprova, 46% aprovam. 39% desaprovam. Impressionante a capacidade de propaganda dos Estados Unidos, como atinge boa parte da população brasileira. Está dividido, né? Mas está tendendo mais para uma aprovação ao absurdo cometido pelo Donald Trump, sequestrando um presidente de uma outra nação, né? Um fator dominante na pesquisa foi sobre qual atitude o brasileiro acha que o nosso governo tem que tomar. O que você acha? O Brasil deve fazer alguma coisa sobre as ações de Trump? 66% dizem que o Brasil deve ficar neutro, quietinho. E tem a ver com a pergunta anterior. Se a maioria tem medo, a maioria acha melhor não se meter nisso, ficar quieto, para não atrair os Estados Unidos aqui para dentro do nosso país. Então são números importantes, né, que mostram a temperatura desse assunto aqui em solo brasileiro. E lá nos Estados Unidos, como é que está a sua ação? Não o Maduro, que chegue preso, sequestrado, mas nas ruas. Trump, além de ser inimigo número 1 da soberania dos outros países, está virando um inimigo da própria população dos Estados Unidos. O presidente lá de Washington hoje subiu o tom, ameaçou usar a lei da insurreição para atingir o estado de Minnesota. Isso depois de mais um tiroteio envolvendo o agente federal em Minnesota. Ele está ameaçando, na prática, uma intervenção militar num dos estados. Então, vai ter que mudar o nome. Estados Desunidos da América. Estados Desunidos da América. Ou vão para a guerra civil. O governador de Minnesota, Tim Walz, é da oposição e falou duro quando os agentes daquele ICE, que é a polícia do Trump para caçar imigrante de maneira abusiva, o governador falou: caiam fora daqui, vocês estão provocando tumulto. E agora o Trump está ameaçando fazer uma intervenção militar em Minnesota. Por isso que tem muita gente que acha que os Estados Unidos podem caminhar para uma guerra civil. E a gente fica falando assim: o Trump vai ser derrotado nas eleições de novembro, eleições parlamentares. Se é que vai ter eleição, porque... E se ele estiver apostando no tumulto para não ter eleição e para ele fechar o regime? É uma possibilidade, vamos prestar atenção nisso. Vamos ver o que disse o Trump. Ele fez uma publicação ameaçadora contra Minnesota nas redes sociais. A gente tem aqui a frase do Trump: se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e não impedirem os agitadores e insurretos que estão atacando os patriotas do ICE, eu vou instituir a lei insurreição, que muitos presidentes já fizeram antes de mim. Rapidamente porei fim à tragédia que está acontecendo naquele outrora grande estado. Obrigado pela atenção, presidente Donald Trump. É uma ameaça direta ao estado de Minnesota. Inclusive, a gente tem imagens, vários protestos continuam acontecendo em Minnesota depois do assassinato
a sangue frio, né, por um agente do ICE, que o Trump chama de patriotas do ICE. Eles são pagos para caçar gente na rua. Olha a situação. Quando você olha assim e fala, pô, situação no Irã tá complicada, hein? Não é o Irã, não, gente. Porque as pessoas, olha, o regime do Irã reprimindo. Não, não. É o regime Trump reprimindo manifestantes em Minnesota. É gravíssimo o que segue acontecendo nos Estados Unidos. Vamos acompanhar, como sempre, aqui no ICL e no ICL Urgente. Pessoal, Bolsonaro na cadeia, hein? Ele vai ficar sem TV. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, negou o pedido do ex-presidente para ter acesso a uma Smart TV na cela em que ele está preso. No entanto, Gonet autorizou o Bolsonaro a receber visitas religiosas. Será que é a turma denunciada pela Damares? Será que é o Malafaia que ele quer receber? Então ele fica sem TV, mas com direito à visita de pastores. É isso, né, Bruno? Pois é, Rodrigo. O Bolsonaro ele pode aproveitar esse tempo para se dedicar à leitura, já que ele quer diminuir a pena dele lendo livros. Enfim, a defesa alega que o pedido de Bolsonaro para ter uma Smart TV seria para ele ter acesso à informação e não a redes sociais. Mas o Gonet disse ser possível autorizar uma solução alternativa para que o ex-presidente acompanhe o noticiário. Olha só, abre aspas, o acesso à TV a cabo, se for logisticamente viável e desde que limitado a canais que não admitam interação direta ou indireta com terceiros, não apresenta inconsistência com a legislação punitiva. O Gonet afirmou ainda que os custos envolvidos com a eventual autorização pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, devem ser arcados pelo próprio Bolsonaro, Rodrigo. É isso. Então, resumindo, Smart TV não, TV a cabo sim, se a família pagar. E dê um jeito de colocar lá para o Jair Bolsonaro. As eleições de 2026 não estão nos planos de Fernando Haddad, pelo menos é o que ele disse mais uma vez numa entrevista ontem, dessa vez concedida à Globo News. Nela, o ministro da Fazenda afirmou que não planeja concorrer, mas sim colaborar com a campanha de reeleição do presidente Lula. Vamos lá, abre aspas para o Fernando Haddad. Ele tem muito trânsito na esplanada, eu não tenho dúvidas, ele está se referindo ao novo ministro, né, que vai ficar no lugar dele, que pode ficar no lugar dele, né? Eu não tenho dúvidas que... Pessoal, acho que esse aí é outro trecho do Haddad. O trecho que eu queria ver é o anterior, em que ele fala da candidatura dele. Ele diz assim, não está nos meus planos ser candidato, não tenho nenhum problema em conversar com o PT nem com o presidente, eu penso que posso colaborar de outra maneira para a sua reeleição, eu pretendo ajudar na campanha. O Haddad primeiro disse isso, né? Depois, aí, ele fala sobre a possibilidade de Dário Durigan ficar no lugar dele no Ministério. E aí sim é o trecho que nós tínhamos colocado aqui na tela, dizendo que o Durigan, que pode ficar como ministro, tem muito trânsito na esplanada, não tenho dúvidas que essa equipe vai perseguir as metas como fizemos nesses 3 anos. Eu queria só dizer aqui que em relação ao Haddad, ele está negando que vai ser candidato, e eu acho que para governo de São Paulo ele não tem o menor apetite de sair, apesar de ser o desejo do Lula, mas ele pode sair a senador em São Paulo, hein? Isso não está descartado. Aliás, ele pode ser candidato a senador e, ao mesmo tempo, coordenar a campanha nacional do Lula. Por que não? Seria uma chapa muito forte. Tem gente cogitando Simone Tebet para governadora, Haddad e Marina para as vagas ao Senado no estado de São Paulo. Ele nega, mas essa articulação avança fortemente no PT. Queria agradecer demais, mais uma vez aqui com a gente, a parceria, né, comigo aqui do Bruno Concílio no ICL Urgente. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Obrigado, Rodrigo, e até amanhã. Até amanhã. O Bruno estará aqui amanhã. Eu, a partir de amanhã, entro num breve período de férias. O ICL Urgente estará em ótimas mãos com a Gabi Varela, o Bruno Concílio e, na segunda-feira, o retorno da Laura Couto. Em fevereiro, eu volto a trazer as notícias ao vivo aqui no ICL Urgente, essa parceria tão boa de fim de tarde com a nossa comunidade. E aproveito aqui esses minutos antes de me despedir para dizer que a gente entra num ano decisivo para a democracia brasileira e, pensando nisso, o ICL promoveu a maior pesquisa de opinião já feita no Brasil, para entender o que pensam os brasileiros, a verdade sobre o que pensam os brasileiros, de feminismo à segurança pública, de política à religião, um raio-x do pensamento e das opiniões do povo brasileiro num ano tão decisivo. Nós vamos compartilhar todas as revelações dessa pesquisa numa super live no dia 22 de janeiro. Bem interessante isso, hein, gente?
É um raio-x de como pensam os brasileiros. Dia 22 de janeiro, a pesquisa vai estar sendo apresentada numa super live, numa quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você participar, acompanhar essa super live, digite icl.com.br/pesquisa, icl.com.br/pesquisa e acompanhe no dia 22 de janeiro o lançamento desse raio-x com a verdade sobre o que pensam os brasileiros. Vem aí o N2, daqui a pouco eu estarei lá. O ICL Urgente volta amanhã com o Bruno Concílio e a Gabi Varela. Valeu, gente! Enquanto a Faria Lima disse que o dólar ia chegar a 7, enquanto a Faria Lima disse que a bolsa ia cair, enquanto a Faria Lima dizia que o Brasil estava virando uma Venezuela, teve um relatório chamado Mapa da Mina que disse que a bolsa ia subir no segundo semestre e bater o recorde histórico, que o dólar ia passar o ano inteiro abaixo de 6 e ia chegar em 5,30, que disse que a curva de juros ia começar flat e da metade para o final do ano inverteria, que disse que os multimercados teriam um ano melhor esse ano do que nos outros anos, e acertou tudo. Pois é, o Mapa da Mina é o relatório que mais tem acertado todos os anos. Em 2025 acertou absolutamente tudo. A notícia boa é que o Mapa da Mina 2026 está chegando e ele é gratuito e só pensa no seu interesse, diferente dos relatórios dos bancos, que só pensam em vender produtos para vocês. Vai acontecer 29 de janeiro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Encontro todos vocês lá. Esse ano a gente vai bater recorde de pessoas assistindo. Vamos bater todo mundo lá da Faria Lima. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!